Todo mundo tem aquele amigo gremista meio maluco das ideias, que adora comparar as grandezas de ambos os clubes e dizer de maneira errada que o clube dele é maior, é mais importante que o Internacional. Então já manda esse vídeo pra ele, em grupo de WhatsApp ou até no privado. Isso porque, conforme um estudo feito pela Sports Value, uma empresa especializada em marketing esportivo e avaliações de marcas de clubes de futebol, o Inter é um dos 6 clubes mais valiosos do futebol brasileiro. E muito, mas muito à frente do seu rival. O estudo se baseia em uma série de fatores, como estádio, tamanho de torcida, quadro social, contas e muito mais. Como já era de se esperar, o clube mais valioso do futebol brasileiro é o Flamengo, ocupa a primeira posição do ranking. O Internacional aparece na 6ª posição, com um valor estimado em 451 milhões de dólares. Convertendo para a cotação atual, dá em torno de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Já o Grêmio, principal rival colorado, aparece somente na 10ª posição, valendo 123 milhões de dólares a menos do que o Internacional. Ou seja, trocando em miúdos, conforme este renomado estudo, o Internacional tem um valor de mercado de mais de meio bilhão de reais a mais do que o seu maior rival no Rio Grande do Sul. Então, se ainda havia alguma dúvida, se ainda havia esta corneta, acredito que isto reforça ainda mais o que todos nós já sabemos, que o Internacional é o maior clube do Rio Grande do Sul e que o Internacional também, com isso, é o clube mais valioso do estado. E repito, isso não sou eu que estou dizendo, mas um renomado estudo feito por uma das maiores empresas do nicho no mercado mundial. E basicamente esse estudo também coloca luz sobre outro assunto, que a SAF, que é tão falada, divide a torcida colorada, alguns querem, outros não querem. A gestão do Internacional já pediu para o Conselho Deliberativo abrir uma discussão em relação a esse assunto, estudar mais a fundo. O Conselho até agora não começou, não quis se aprofundar nesta situação, nesta tendência de mercado cada vez mais forte no futebol brasileiro, mas basicamente joga esta luz, que hoje o Inter tem este valor estimado de quase 3 bilhões de reais. Ou seja, se optasse por virar SAF, se optasse por se abrir a esta possibilidade, um grupo de investidores ou um bilionário teria que pagar um valor nesta casa entre 2 bilhões e meio e 3 bilhões de reais para se tornar dono do Internacional, para se tornar dono da SAF Colorada. E ainda falando sobre negócios, mas agora sobre o que afeta diretamente as 4 linhas, eu quero conversar contigo sobre os 2 reforços que já foram anunciados pelo Internacional. Vitinho, que chega do Bragantino, e também Ronaldo, que chega do Juventude. Porque muitos colorados têm reclamado nas redes sociais por estes serem os únicos 2 reforços do Internacional para a temporada. Afinal, não são 2 reforços que chegam para ocupar vaga de titulares. Não são 2 reforços que chegam inquestionáveis, muito pelo contrário, são apostas feitas pelo Internacional. Mas isso tem deixado alguns colorados nas redes sociais, principalmente, com uma pulga atrás da orelha. Afinal, o Internacional está de volta à maior competição do continente e espera-se que forme um time muito competitivo. E trazendo 2 apostas, acaba de certa forma passando um recado errado para parte da torcida. Só que o torcedor precisa analisar o seguinte: o Internacional conseguiu manter, ao menos até o momento, toda a sua base. Não perdeu nenhum jogador titular, não negociou nenhum jogador importante. Ou seja, o Inter que começa 2025 é o mesmo Inter que acabou o ano de 2024 com uma vaga direta para a Copa Libertadores da América. Ou seja, um time muito forte, que vinha embalado, conseguiu uma recuperação muito importante e que acabou dando esperança ao seu torcedor. Então, diante disso, o Inter pode se permitir apostar. E é importante a gente lembrar que nos anos que o Internacional foi campeão da Libertadores, campeão mundial, sempre contou com apostas. Foram elencos montados com importantes apostas, com jogadores que não tinham grande nome no futebol
futebol brasileiro, com jogadores que não contavam com grande confiança do torcedor e que foram conquistando isto com o tempo. Então estou vendo que esta movimentação do Internacional no mercado é válida. Se o Inter realmente precisasse montar um time, tivesse vendido jogadores importantes, bom, aí eu teria o sinal de alerta ligado. Aí eu teria esta preocupação. Mas como até o momento o Inter conseguiu manter todo o time do ano passado, que fez aquela ótima campanha de recuperação e acabou o Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela, eu vejo com bons olhos estas apostas. Jogadores que chegam sem muita grife, jogadores que chegam por valores baixos, ganhando pouco e que podem surpreender e também podem se valorizar. É óbvio que o Inter tem suas carências e vai sim precisar buscar jogadores de mais nome, jogadores que cheguem para assumir ou disputar a posição de titularidade. Mas estas apostas eu vejo com bons olhos neste momento. Agora, se nos próximos dias o cenário mudar e o Inter vender 2 ou 3 titulares, jogadores importantes, bom, aí a situação pode mudar. Mas o cenário atual é este. O Inter está buscando soluções criativas, já que já tem um bom elenco. Obviamente, vai buscar jogadores mais rodados. Obviamente, deve buscar jogadores de mais nome para suprir aquelas necessidades que ainda tem em seu elenco. Mas também pode se permitir em buscar esses jogadores que são apostas e que estavam, digamos, fora do radar de outros clubes. E um jogador mais rodado, com mais bagagem e que poderia chegar no Inter com condição realmente de titularidade é o Samir, zagueiro do Tigres do México, que vem negociando com o Internacional. E chama atenção o salário que ele está pedindo para vir para o Inter. Conforme apurado pelo repórter Juliano Machado, lá do site Revista Colorada, o Samir quer um salário na casa dos $100 mil. Ou seja, na cotação atual, um pouco mais de R$600 mil. E, obviamente, é um salário que não é baixo, mas para o nível que hoje está o futebol brasileiro, também não é nada absurdo. Afinal, estamos falando de um zagueiro rodado, um zagueiro experiente e que chegaria para jogar muito provavelmente ao lado do Vitão, para formar esta dupla de zaga titular. E nós estamos acostumados a ver muitos jogadores vindo de fora, muitas vezes de passagens no exterior que não foram boas, e voltando para o futebol brasileiro ganhando mais de R$1 milhão. E não são poucos os casos. Então este salário do Samir, embora obviamente não seja um salário baixo, eu acredito que seja um salário muito em conta. Um salário que se encaixa bem nas pretensões do Internacional, no que o Inter pode pagar no momento por um jogador que, repito, chega para ser titular. Não seria uma aposta feita pelo Internacional, mas um jogador mais consolidado, experiente, rodado, que encaixaria nessa dupla de zaga com o Vitão. E agora, pra gente encerrar, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu acha destes dois reforços que já foram anunciados pelo Internacional para essa temporada de 2025? E também sobre o Samir, esse salário pedido por ele. Qual é a tua opinião? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu ainda não conheceu o canal, tá chegando agora, gostou do vídeo, gosta de estar sempre muito bem informado, já te inscreve, deixa o teu like e ativa as notificações no sininho. E também me segue nas outras redes sociais, tem conteúdos diários, vídeos curtos por lá. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!